Bom dia, gente. A gente está aqui ao vivo hoje. Teremos uma convidada especial. Me mandou várias perguntas. Hoje a gente vai tirar muitas dúvidas aqui. Vai ser super interessante. Vou esperar a Ingrid chegar aqui. Bom dia. Esperar as pessoas entrarem. Bom dia, Gé. Ingrid já chega. Bom dia, bom dia. Nossa, tá parecendo amortizado. Oi, Cris. Oi, Ingrid. Ingrid chegou. Vamos bater um papo muito bacana. Oi, Carol. Bom dia. Olá. Bom dia, gente. Oi, Ingrid, tudo bom? Oi, tudo? E você? Tudo ótimo. Tá todo mundo escutando a gente bem aí? Lude, Cris. Bom dia para vocês. Primeira live da semana. A gente tem muitas pílulas aqui do dia hoje para a gente falar. A Ingrid, gente, ela é aluna do nosso curso. Ingrid, fala um pouquinho de você. O que você faz? O que você está estudando? Você já está trabalhando? Fala um pouquinho de você. De onde você é? Tá bom. Então, primeiramente, bom dia. Me chamo Ingrid, tenho 23 anos, sou arquiteta, me formei faz uns 5 meses e sou da cidade de Guarapuava, Paraná. Eu conheço a sua cidade, você acredita? Minha família mora aí Sério? perto. Minha família mora em Ai, que Curitiba, legal. muita gente de Ponta Grossa. E eu tive primo que morou em Guarapuava para fazer faculdade. Que legal. Que legal. Tá curtindo o frio, né? Eu nasci aqui, mas não me acostumo com o frio ainda, sabe? Aqui já a gente já tá, você precisa ver, tem dias que eu tô aqui fazendo live, eu tô com a calça toda atoalhada, com um sobretudo, blusa de frio por baixo, e ó que eu tô em Brasília, se eu morasse aí, eu acho que eu congelaria. Sim, bem isso. Me conta mais, Ingrid. Aí você se formou tem 5 meses, e o que Uhum. que você anda fazendo? Curso, que mais? Eu faço o curso e eu tô com um projeto que agora entrou na fase de execução, sabe? Então, graças a Deus, eu já deu para pegar desde o início um projeto. Que bom, que bom. E aí, gente, eu pedi para Ingrid listar algumas questões que ela tinha para a gente bater um papo hoje. Até falei com ela que são tantas questões que dariam para fazer mais de uma live, que eu adorei. E a gente vai ir conversando por ordem aqui, acho que foi por ordem de prioridade, talvez, das questões, e se não der para responder tudo hoje, a gente pode marcar uma outra live para eu falar. Eu achei as perguntas muito interessantes, Ingrid, e eu também tinha todas essas dúvidas quando eu tinha acabado de me formar, eram muitas dúvidas, e eu espero solucionar aqui hoje. Você quer fazer as perguntas e aí eu vou conversando com você? Pode ser? Você está com elas Então, aí? Tá, a pode primeira falar. delas é como lidar com a falta de confiança no nosso trabalho. Ó, tem algumas formas da gente lidar com a falta de confiança. Teve uma live que eu fiz quando eu estava voltando de viagem. Estava lá, eu nem sei, acho que estava em Fortaleza. E aí a minha terapeuta, ela participou de uma live comigo. E que eu achei super bacana, porque ela falou muito sobre isso, de confiança. Por que a gente não sente confiança na gente? Por que às vezes a gente sente medo? A gente tem medo do desconhecido, a gente tem medo de acontecer coisas que fogem do nosso controle. Então, assim, imagino eu que as pessoas sentem falta de confiança por medo de dar errado em um projeto, por medo do cliente não gostar, por medo de não sair da forma como você imaginava. Então, como que eu lidei com a falta de confiança? Primeiro, eu fui listando as coisas que me davam mais medo. Eu tinha medo de dar errado alguma coisa. Ah, eu vou projetar uma bancada e não vai dar certo. Eu tenho medo
do mestre de obras falar na frente do cliente que aquilo não vai dar certo, eu não sei se eu sei fazer isso direito, se vai dar certo. Então, eu fui anotando tudo isso, Ingrid, e fui vendo como que eu posso lidar. Então, assim, tenho medo disso não dar certo. Como é que eu posso lidar com isso? Vou ligar para o mestre, vou ligar para o engenheiro, para perguntar se isso vai dar certo, se ele tem alguma outra solução. Beleza, então se isso acontecer, eu tenho sob controle. Ah, se der errado a bancada. Aí eu não, então eu posso ligar, vou atrás de uma marmoraria que possa ser meu parceiro, vou visitar, vou conhecer quem atende. E aí, se eu tivesse alguma dúvida de marmoraria, e eu tenho até hoje, Ingrid, eu trabalho com isso todos os dias, domingo a domingo, segunda a segunda, eu ainda hoje tenho dúvidas, porque vem materiais diferentes. Cliente quer usar coisa nova, eu ligo. Coisas que eu aprendo até hoje. Quando eu vou cortar um Decton, quanto que eu preciso ter de espaçamento entre um corte e outro para a bancada não ficar frágil. Então, até hoje eu ligo para essas pessoas para tirar dúvidas. E outra coisa que me fez melhorar muito isso, né, da confiança do meu trabalho, é ir atrás de conhecimento para eu me sentir mais por dentro. Então, quando o cliente me pergunta, eu respondo com firmeza, com clareza. E se eu não sei, eu falo para ele que eu vou verificar. Então, uma coisa que eu vejo as pessoas fazendo, tipo a Roberta, quando ela começou, o engenheiro dela perguntou sobre uma caixa de gordura lá do local onde ela estava fazendo, ela paralisou. Ela me ligou e falou: pá, o que que eu respondo? Eu falei: ué, responde que você fez a caixa de gordura e o caimento pelo contrapiso até tal lugar. Mas ela poderia ter perguntado isso para uma pessoa que estivesse, sei lá, uma pessoa que estivesse há mais tempo, ela fez isso, perguntou para mim, para um engenheiro, para um outro mestre de obras. Muitas vezes um mestre de obras que eu nunca vi na vida me pergunta alguma coisa, eu pergunto para alguém que eu já conheço. E isso vai trazendo essa segurança para a gente vê que a gente sabe das coisas. Então, procure conhecimento. Depois, anote as coisas que você sente mais medo e aí você vai vendo como que você pode solucionar esse medo. Eu tinha medo de dar errado tal coisa. Eu guardei dinheiro, olha só, Ingrid, eu guardei dinheiro para caso desse um chabu, que é como a gente fala, eu pudesse pagar aquilo e não passar isso para o cliente. E isso me dava uma segurança. Então, você lista as coisas que te dá medo e do lado você coloca o que você pode fazer para você não sentir medo. E isso ajuda demais, porque você se sente preparada para as coisas que possam acontecer. Tem mais alguma uma dúvida sobre isso? Não, sobre isso não. Como é que você se sente hoje? Hoje eu tô um pouco mais segura, mas por que que veio a minha insegurança? Porque eu estagiei durante 2 anos, só que foi na prefeitura, no departamento de aprovação do projeto. Então, eu não estava em contato diretamente com o projeto, com as etapas. Até cheguei a corrigir alguns projetos, sabe? Mas eu só estava nesse meio desse trâmite da aprovação do projeto. Agora, daí né, a gente sabe que a faculdade não ensina muita coisa, que é só na prática. Eu pensei, meu Deus, eu vou ter que procurar uma segunda opção para mim, porque eu sei da aprovação do projeto, mas as outras etapas, daí eu fiquei muito, assim, Perdida. desanimada, sabe? Perdida. Uhum. Mas ainda bem que veio esse projeto. Então, esse projeto eu convidei uma professora minha para participar, né? Porque ela entrou com essa experiência, então ela está me ajudando bastante. Isso também ajuda. Você se aliar a pessoas que saibam mais do que você. Meu primeiro projeto foi com uma antiga chefe minha. E eu lembro que eu ficava olhando ela fazer tudo. E, assim, fazer as coisas, né? Eu fazia também, mas ela puxava, ela tinha iniciativa de conversar com o cliente, porque isso eu não tinha ideia mesmo. Como conversa com o cliente. E isso era muito bom mesmo. Você ter isso como algo a ser seguido, né, das próximas vezes. E era realmente muito confortante ter uma pessoa que soubesse mais e que pudesse me ajudar.
Mas que bom que você já fez o primeiro projeto, você vai ver que nos próximos as coisas elas acontecem muito que parecidas. E aí você já vai fazer isso com os pés nas costas, né? O que eu falo muito lá no escritório é que num projeto de arquitetura, de interiores, você vai encontrar muitas coisas durante o período da obra, muitas surpresas, tá? Então, às vezes é um pilar no lugar onde você ia colocar uma tomada, ou às vezes é o cliente que quis. Você fez várias perguntas aqui embaixo. É o cliente que quis mudar tal coisa depois de tal etapa. Você vai encontrar algumas surpresas. E o que difere um bom profissional daquele que não é tão bom profissional é, primeiro, a organização, você saber exatamente a parte das etapas, o que falar para o seu cliente, como fazer aquilo, e depois a forma como você lida com as coisas. No caso, tem cliente, óbvio, a gente tem muitos clientes no escritório, tem cliente que é ansioso, tem cliente que liga e às vezes não fala de uma forma tão bacana com você ou com alguém que trabalha no seu escritório. E aí a gente tem uma colaboradora que Ai, eu fiquei até com dó. Teve um dia que ela chorou, que a pessoa falou uma coisa para ela e depois falou para mim outra coisa. Ela, você vai achar que eu tô mentindo para você. Eu falei, gente, calma, assim, isso não é tão pouco. Imagina se eu fosse me estressar por cada coisinha que acontece em obra, eu não ia ter vida. Então, a forma como você lida com as coisas, você tem que ter essa peneira mesmo de saber lidar com aquilo, procurar a solução, como que você vai lidar com as adversidades. Senão, desmorona e não fica mais algo gostoso de ser feito. Eu acho que o seu trabalho tem que ser algo prazeroso. Quando aquilo começa a te doer, a você não ter mais vida além daquilo, final de semana você está pensando naquilo, fica triste por causa de coisa que acontece, aí você tem que parar, organizar as coisas para depois voltar, senão não é algo bom para ser feito. Então, a forma como você lida com as adversidades, procurando sempre a solução, e você também ter uma organização para fazer os seus projetos, para mim, isso junto não tem como dar errado. Tá? Próxima. Quer falar mais alguma coisa dessa? Quer falar sobre a próxima? Falar sobre a próxima, já ficou bem esclarecido. Que bom. Então, qual a melhor maneira de captar clipe? Olha, eu não sei se tem uma melhor maneira. A gente não pode negligenciar nenhuma das maneiras. Quais são as que eu falo que são as mais eficientes? Primeiro, é o boca a boca. Boca a boca é muito importante, gente. Grupo de WhatsApp é muito importante. Se alguém pede alguma sugestão num grupo de um condomínio, uma, duas, três pessoas falam de você, você pode ter certeza que todas as outras que leram aquilo vão, nossa, 3 pessoas estão falando desse arquiteto, desse designer. Se alguém perguntar, vai falar, olha, eu nunca contratei, mas naquele grupo 3 pessoas falaram dela. Então, o boca a boca é muito importante. Eu comecei assim, já já eu te explico como. E a outra forma são as mídias sociais, que a gente tem que saber fazer. Mas eu não tenho projeto, como é que eu vou fazer nas mídias sociais? Dê dicas, fale para aquele público que você quer alcançar, aprenda sobre gerenciador, né, de negócios do Facebook, do Instagram, de você fazer chegar o que você está falando para o seu público-alvo. Então, você tem que saber qual é o seu público-alvo. Não adianta você ter um monte de conteúdo bacana se isso está chegando para os seus amigos fitness, sei lá, que não estão afim de contratar essa parte de arquitetura de interiores. Então, você ter as redes sociais e você entregar o seu conteúdo bom para quem você quer que compre o seu produto, isso para mim é a chave do negócio. Então, a parte do boca a boca, quando for fazer um projeto muito bem feito, prestar atenção nas etapas, atender o que o seu cliente quer, colocá-lo como a chave, o ponto focal do projeto é o seu cliente, é ele que vai morar lá, você entender as expectativas dele, fazer um bom briefing, para ele ser surpreendido, e você pode ter certeza que um cliente satisfeito, ele vai te indicar, ele vira até seu fã. Eu tenho uns clientes assim que eu fiz lá
atrás, que até hoje eu recebo indicações por conta deles. O meu primeiro projeto foi para uma amiga da minha ex-sogra, e desse projeto a vizinha me contratou, a irmã me contratou, a amiga da vizinha, outras amigas dessa cliente, e nisso eu fui criando uma teia muito consistente dessas pessoas que me indicavam. E quando eu entro em grupo de WhatsApp, gente, teve uma vez uma pessoa que falou mal de mim, Ingrid, num grupo de WhatsApp. Teve uma pessoa que falou assim, ela tá muito ocupada, eu não gostei e tal. Aí uma cliente minha, já duas clientes minhas, Paloma, estão falando isso de você. Eu fui lá e te defendi, e eu falei, você ligou para ela, você não sei o quê. Aí era uma menina que nem tinha, eu lembro que ela tinha entrado em contato para fazer um orçamento, eu falei, eu não faço orçamento por metro quadrado, você tem que me dar mais informações, e ela não tinha me dado. Aí ela estava falando no grupo que eu não tinha dado nenhum orçamento para ela. Tá vendo como é importante? Se você não tem essas pessoas que estivessem lá para me defender, eu ia estar sendo mal falada nesse grupo. Então, é muito importante isso do boca a boca do seu cliente, gostar do seu serviço, e ele te defende mesmo e ele te indica. E a outra forma é por mídias sociais. Como é que tá seu Instagram? O que você está postando lá? Me conta. Eu dei uma parada agora, porque a gente tá muito apurado com esse projeto, sabe? Então eu dei uma parada, mas desde o ano passado eu tenho esse Instagram, que eu postava os renders que fazia no curso, e daí esse ano, eu comecei a usar ele. Então eu postei um projeto que eu fiz, assim, eu não recebi por ele, porque só para ser fictício mesmo, assim. Não, boa, E eu tava postando portfólio. um portfólio. Daí eu postei umas dicas, só que eu parei. Inclusive, eu tenho que postar esse projeto que eu tô fazendo. E eu não tô tendo tempo para postar. É isso, tem que Mas vou postar o arranjar. projeto que você está fazendo. É assim, Sei. você não precisa parar para fazer aquilo, né? Você pode fazer enquanto você está fazendo seu projeto. Liga a câmera, mostra o processo criativo. Depois que você apresentou para o cliente, liga lá a câmera e explica um pouco de como que era o levantamento e qual é a proposta de layout, o que que você viu ali que foi bacana. É você mostrar as soluções para o cliente, para as pessoas que estão vendo você, e elas pensarem, nossa, que bacana, eu não teria pensado nisso. Ver o porquê que seria bom contratar uma pessoa para realizar o sonho dela na hora de reformar ou de construir. Então, continue, porque é muito, muito importante. E, nossa, hoje, quando a gente faz muitos stories lá no escritório, é incrível a quantidade de pessoas que mandam orçamento para a gente, para fazer orçamento lá. A Lívia Bel perguntou se a gente pode falar um pouco das etapas de projeto. Eu vou falar aqui em ordem. Ingrid, você já sabe quais são em ordem? Direitinho as etapas do projeto? Eu posso te ajudar. Acredito que sim. Sim. Então fala. Se você puder, claro, senão eu te ajudo. Então, primeiramente, o cliente entra em contato com a gente, então a gente passa o orçamento. É isso? É isso? Orçamento. Daí, depois que ele fechar o projeto com a gente faz um contrato. Exato. É isso. Daí, depois do contrato, também faz o briefing. Briefing ou Daí, levantamento? Aí você pode escolher. o levantamento. Eu prefiro fazer o levantamento antes. O levantamento. Eu também fiz o levantamento antes. Acabei, tô nervosa. Não tem Então, problema. depois do levantamento vem o briefing. Daí a gente faz um estudo preliminar, que é o estudo do layout. Daí a gente faz o anteprojeto, o executivo e o detalhamento. Perfeito, perfeito. E aí, Lívia, a gente tem essas etapas de projeto e a gente tem uma forma muito efetiva de ter essa etapa aprovada pelo cliente. Então, um briefing que é feito com ele ali sendo o centro das atenções, a forma como a gente faz o briefing. Depois a gente vai para o layout, a forma como a gente faz os layouts, a gente faz mais de uma opção, geralmente, para o cliente poder escolher e ver que, às vezes, aquilo que ele não gosta ficaria muito melhor da forma como a gente sugere, mas se você não tivesse feito essa contraprova, ele ia ficar com aquilo na cabeça e você ia ter que voltar a fazer para daí mostrar para ele que não ia dar certo.
O 3D, que aí a gente pede, né? Tem grupo de WhatsApp, referência. A gente tem uma sequência de fatores que fazem você apresentar esse projeto e aprovar esse projeto muito mais rápido. Parabéns, Ingrid, é isso mesmo. Obrigada. Vamos para a próxima. Então, cobrar por metro quadrado é uma grande cilada? Você cobrava por metro quadrado? Você já fez orçamento por metro quadrado? Não, foi por nível de dificuldade. Ah, então, que bom. Daí é uma reforma. Daí é uma reforma, que era uma casa que era de 1976, se não me engano, para se transformar em um co-work. Então, a gente fez por nível de dificuldade mesmo. Não, metro quadrado é cilada. A pessoa chega, imagina se todo o orçamento que eu fizesse fosse para um apartamento de 110 metros quadrados. Aí, uma pessoa vem me contratar para um apartamento que é uma espelunca, um apartamento antigo. Eu vou e cobro dela 110 metros quadrados, o mesmo tanto de um apartamento que acabou de ser entregue de 110 metros quadrados. Quantas pranchas eu vou fazer para esse que é espelunca, que eu vou ter que demolir gesso, demolir todo o revestimento, fazer, sei lá, parte de hidráulica nova, desse outro que acabou de ser entregue, que está todo maravilhoso, o gesso já está pronto, não vai trocar revestimento dos banheiros. É justo eu cobrar a mesma coisa dos dois? Não é. Eu vou passar provavelmente muito mais tempo projetando esse, que é uma espelunca, do que esse que acabou de ser entregue, que é novinho. Então, por isso, a gente não faz essa pergunta para o cliente: quantos metros quadrados tem para dar o orçamento. A gente tem outros fatores. A gente hoje tem um formulário lá no Pá Meneghello Arch, que é o do escritório, o nosso Instagram do escritório. Se vocês olharem, tem um link na bio. A pessoa clica lá. É bom vocês clicarem para vocês verem as perguntas que tem lá. Então, tem pergunta do que ela quer fazer, se é reforma ou se é construção. Quantos ambientes são, porque às vezes um que tem 110 metros quadrados do outro, um não quer incluir banheiros e esse quer, então isso já vai te dar mais trabalho. A gente pergunta qual é a metragem, quantos ambientes tem. É diferente também um apartamento de 110 metros quadrados, que é um loft, só tem um quarto, um banheiro, uma cozinha, uma mega sala, do outro de 110, que tem 4 quartos, 3 banheiros. São ambientes menores, mas imagina, cada ambiente desse você vai fazer 4 vistas. Então, esse de 110 metros quadrados tem 7 ambientes, desse daqui que tem 4, em qual que eu vou gerar mais vistas, mais detalhamento, mais, com certeza, do que tem mais ambientes. Então, metro quadrado é cilada. Você não consegue ver o nível de dificuldade, quantos ambientes tem, quantas pranchas você vai fazer no final de tudo, quanto que você vai trabalhar em um e em outro, somente com metro quadrado. A gente sempre pergunta quantos ambientes são, o que a pessoa quer fazer, se vai reformar tudo. A gente pede a planta, se ela tiver, e aí a metragem quadrada. Porque se você só for comparar tamanho de um com o outro, você com certeza vai pagar para trabalhar em algum momento. É isso mesmo. Você tem que ver nível de dificuldade, quantas pranchas você vai fazer em um e em outro, quanto tempo você vai trabalhar em um e em outro. Você não pode simplesmente falar 110, 110. Às vezes um tem 7 ambientes, o outro tem só 3. Você vai trabalhar muito mais no de 7 ambientes. E daí, quando a construção é nova, a gente cobra como? Quando a construção é do zero, eu pergunto para a cliente como que ela quer quando eu faço casa do zero. Eu entendo a tipologia, se é num terreno íngreme, se não é, se ela quer casa com escada, se ela quer casa nível térreo. E aí, com isso de eu já ter trabalhado, né, antes com isso, eu já consigo medir o nível de dificuldade e aí sim eu coloco um valor ali por metro quadrado, mas óbvio, quantos quartos você quer, quantas salas, quanta cozinha, e aí eu estipulo um valor médio para aquilo que ela está me pedindo, e se no decorrer da construção ela pedir para alterar, acrescentar ambientes, haverá um aditivo, porque eu fiz aquela proposta para uma casa de 4 quartos, 2 salas, uma cozinha, uma varanda gourmet, e quando ela me pedir a mais,
a gente vai ter um aditivo em cima disso. Mas eu não cobro metro quadrado X para qualquer tipo de edificação, não. Se eu vejo que é uma edificação que vai ter subsolo, que vai ter um terreno íngreme, vai ter escada, isso tudo vai aumentando o valor de dificuldade. É óbvio, quando você no final, vamos dizer que você estipula que vai ser uma casa de 400 metros quadrados. A casa que tem subsolo, escada, terreno íngreme, se você for contar por metro quadrado, ela vai dar mais caro do que uma outra casa que seria térrea. Então, eu vejo por nível de dificuldade também, e eu deixo aberto isso no contrato, que a gente está estimando que a casa tenha tantos metros quadrados, e se ela tiver mais, a gente vai fazer um reajuste acrescentando, e se tiver menos, a gente pode abater, tá? É isso mesmo, Jaque. É bom ter noção da metragem quadrada, mas sem especificar somente por isso. Exatamente. Não é assim, vem fazer comigo, é R$50 o metro quadrado, qualquer coisa. Não, você tem que pensar, você está certinha quando você me fez me deu aquela resposta do nível de dificuldade. Tá? Por isso que é muito bom você ter uma conversa com o seu cliente. E não simplesmente eu quero fazer uma casa de 300 metros quadrados, vai ser, sei lá, R$20 mil para qualquer pessoa. Não, depende do que a pessoa quer. Entendi. O que mais? O que fazer quando o cliente não quiser fazer o contrato? Eu não faço projeto. Não quer contrato, não tem projeto. Não tem nem conversa. Como é que você vai fazer uma coisa se você não... Vai dar dor de cabeça, entendeu? Já falo aqui com o João, respondo o João. Mas assim, se você vai fazer um trabalho, nem para sua mãe, nem para o seu amigo, não quer contrato, não tem projeto, você vai perder a amizade, a pessoa não vai entender. O que é um contrato? Você participou da aula com um advogado no final de semana? Sábado, Ingrid, teve um aulão com advogado. Foi um aulão maravilhoso, vai estar gravado, aí você assista. Muito bom. Ele estava falando exatamente de contrato. E aí, ele estava falando, para que serve o contrato? Aí a pessoa, para resguardar a mim. Tá, não é para isso, só para isso. Para resguardar o cliente também. Não é só para isso. Para que é o contrato? O contrato é um guia, é um manual, você acredita? O contrato é um manual para o seu cliente. Então, tem que ter tudo lá. Quais são as etapas, como você vai fazer, quando você vai entregar, se você vai para tal parte, se ele voltar tem aditivo, quando tem aditivo, o que você espera do cliente. É um manual, ele vai saber exatamente como é que vai ser esse processo do projeto e aí ele já está esperando, entendeu? Tem até uma pergunta que você falou, mas e quando ele pede para refazer uma coisa que ele já deu ok? No contrato está lá escrito. Se você voltar em etapas aprovadas, haverá um aditivo pelas horas de trabalho demandadas para refazer aquilo. O contrato é um manual, é um guia. E se você não faz o contrato, a pessoa vai dar problema, Ela vai achar que você está fazendo pouco, com certeza, vai achar que você está fazendo pouco, não vai entender, às vezes, que você vai falar, olha, você já deu ok, não dá para voltar, dá para voltar, mas vai ter aditivo, vai gerar um desconforto total. Então, tem que fazer contrato. Alguém perguntou aqui, se na hora que a gente vai fazer o orçamento, se a gente não conta por hora. Eu conto por trabalho. É por hora? É por hora, sim. Você vai ver quanto que custa a sua hora e vai colocar quantas horas você vai usar naquele projeto. Com o tempo, você já vai pegando isso e acaba que você nem precisa ficar fazendo essas continhas. Eu vou demandar tantas pranchas, tantas horas, vai custar tanto o projeto da pessoa. Com o tempo, você vai pegando como referência outros projetos que você fez. Isso, assim, lá no escritório é batata. O cliente entrou em contato, falou que é um apartamento de 110 metros quadrados, 4 quartos, vai reformar tudo, não sei o que. A gente fala, olha, tem aquele cliente que a gente fez e que é exatamente isso. Vamos pegar aquele ali como base, então fica mais fácil de você montar seus orçamentos depois, tá? Mas é por hora, sim. A parte do contrato. Ingrid, quem avisa amigo não faça projeto sem contrato, tá? Não tem contrato, não faz o projeto.
Sim. O que mais? Então, a próxima pergunta seria, você meio que já respondeu. Daí eu não sei se eu faço ela ou não. Pode fazer. Uhum. Tá. Então, o que devo fazer quando o cliente pede alteração no projeto depois que o mesmo já está em fase de execução? Devo cobrar um aditivo? Deve cobrar o aditivo, mas antes disso você deve ter colocado isso no seu contrato. E é por isso que é tão importante a etapa do contrato, de você apresentar o contrato. Por mais que esteja escrito no contrato, as pessoas geralmente não leem. E assim, mesmo que ela não tenha lido, você está resguardada porque tem isso lá, mas gera essa quebra de expectativa, entendeu? Então, o bacana é você ter uma reunião de contrato, você ler as cláusulas com o cliente e deixar bem claro para ele que você faz tudo que ele pedir. No caso, fez tudo lá, chegou na execução, eu preciso alterar porque aquele ambiente que ia ser um escritório agora vai ser o quarto do meu bebê que está a caminho. Você pode fazer isso? Claro, posso. Posso fazer. A gente faz um novo projeto para esse ambiente, haverá um aditivo e olha que legal. No final, você vai ter 2 projetos. Um que vai ser para um escritório e o outro para o quarto do bebê. Quem sabe quando ele crescer, você não execute o outro. Você fez 2 projetos, você tem que receber por isso. Então, se há modificação, não é nem quando já está executando, se há modificação ainda em etapa de projeto, você está lá no 3D e o cliente voltou no layout, você vai ter que trocar o layout, vai haver aditivo. Por isso que eu não coloco algo fixo, pré-definido. Se o cliente voltar na etapa, tem que me pagar tantos por cento. Não, eu falo que eu vou fazer uma proposta de aditivo, ele dando o ok, a gente faz a modificação. Porque depende, às vezes eu vou ter que voltar 3 etapas, às vezes eu vou ter que voltar só uma etapa. Aí eu faço uma estimativa de custos de horas demandadas e passo isso para ele. Como que o cliente, às vezes, teve uma cliente minha que fez um projeto tem 2 anos e ela deixou esse projeto engavetado por causa da pandemia. E agora ela voltou e quer alterar, claro, né? 2 anos depois é óbvio, assim, é quase que certo que a pessoa vai alterar alguma coisa no projeto, porque muda também a forma como ela pensa. Ela queria uma cozinha aberta, agora ela quer uma fechada, e eu falei, claro, vamos fazer o seu projeto. Mas só por ela procurar a gente de novo, o nosso contrato tem a validade de 1 ano, já haveria um aditivo pelas horas que a gente iria ceder para ela, para tirar dúvidas, as visitas. Então eu falei, olha, a gente vai ter um aditivo, aí ela já ficou meio assim, nossa, mas aditivo, aí eu, calma, a gente não vai te cobrar um projeto novo, a gente vai te cobrar um aditivo referente a esses... ou a gente teve um reajuste de 2 anos para cá da nossa hora, a gente teve reajuste quantidade de pessoas que trabalham no escritório, então é um reajuste que vai ser algo que não é algo que eu vou ganhar em cima dela, vou lucrar de novo em cima do projeto dela. Não, é um reajuste para a gente poder alinhar os nossos gastos com esse projeto que está entrando para a gente. É como se ela tivesse fechado o projeto de 2 anos atrás, agora, quanto que ficaria o projeto dela, eu estou passando esse valor extra para ela, e caso ela faça alterações em etapas já aprovadas, seria mais outro reajuste. Então, você tem que passar isso para o cliente, senão você vai pagar para trabalhar. E isso é algo que você demonstra ser profissional também, sabe? Você não aceitar tudo que o cliente te pede. Eu falei isso ontem no escritório. O cliente chegou e falou: depois do projeto quase pronto, eu queria não sei o que do Feng Shui. Gente, eu não faço Feng Shui. Aí a pessoa lá do escritório, eu vou pesquisar e vou estudar isso. Gente, não é da nossa alçada isso. A gente não faz Feng Shui, sabe? Aí eu vejo que as pessoas no escritório, eles tentam fazer de tudo para o cliente, mas muitas vezes não são coisas que são demandas nossas, que a gente faça. Então, saiba dizer não, fale para o cliente sobre aditivo, seja profissional, tá? E tenha isso no seu contrato. Próximo. Como fazer um bom briefing? Um bom briefing, primeiro, não é algo engessado.
Esse negócio de você mandar coisinha para o seu cliente responder com X, para mim isso daí já é furado. Um bom briefing não é algo engessado. Não é você falar para ele, você gosta de qual estilo? Aí põe 4 fotos. Moderno, contemporâneo, clássico, não sei o quê. Não é isso. Não é isso. Cada briefing é diferente de acordo com o cliente. É você estar ali escutando ele realmente, é uma escuta ativa. Às vezes ele fala uma coisa que você nunca imaginaria colocar num briefing, do tipo, eu chego em casa 1 da manhã, eu sou médico, chego em casa 1 da manhã e eu fico preocupado em acordar minha esposa quando eu vou colocar o meu jaleco no meu apartamento. Você pensa naquilo, nossa, olha, ele chega 1 da manhã, então vou fazer um local para ele colocar o jaleco e as coisas dele. Quando ele for pegar alguma coisa no guarda-roupa, vamos colocar uma iluminação dentro do armário para não ter que acender a luz total do ambiente. É você compreender como o seu cliente quer utilizar aquele espaço para você trazer essas soluções para ele. E é o seu cliente, não é você. Tem pessoa que vai fazer projeto, mal tem briefing. O que você quer ali naquele quarto? É uma cama, uma TV e uma mesinha de estudos? Aí vai e faz um layout genérico para a pessoa. Você não vai atender as demandas dele, não é um projeto que é feito sob medida para aquela pessoa, sabe? Então você tem que ser mesmo quase um psicólogo. É você sentar, entender o que as pessoas querem, o que a pessoa quer, e eu faço briefing por ambiente. Então eu vou caminhando na casa da pessoa. Você costuma receber as pessoas? Quem que cozinha na sua casa? Você gosta de fazer tal coisa? Tem cliente que chega para mim e já fala logo: eu amo lavar louça e eu quero que seja numa janela para eu olhar os meus filhos brincando lá fora. Então você já sabe que a cuba dela vai estar na frente da janela. Peraí, eu te amo, meu amor. Quanto melhor é o seu briefing, mais fácil vai sair o seu layout. Você já vai saber que a cuba dela está na frente da janela, que ela quer uma ilha, então a cuba vai estar na ilha, que ela gosta de sentar na altura de mesa, então você não vai fazer uma ilha com uma parte mais alta para banqueta. Você já vai eliminando várias coisas, por isso que sai tão mais fácil um layout, quando você tem um briefing bem feito. O cliente gosta de uma banheira redonda no meio do closet, que é o closet sem porta. Você vai fazendo isso, quais são as chances de você errar na hora de fazer um anteprojeto, um estudo preliminar? Mínimas, porque você fez um bom briefing. O briefing é um GPS. Se você está sentada pensando o que você vai fazer, ai meu Deus, nesse ambiente não sei o que eu vou fazer, muito provavelmente seu briefing não foi bem feito. Você não fez. E não tenha vergonha de perguntar para o cliente depois, entendeu? Tô com dúvida em tal ambiente, acho que não foi tão claro. Você vai querer colocar uma adega, uma cervejeira? Você queria fazer uma cristaleira, sabe? O briefing te dá as coordenadas, te fala onde você vai chegar muito mais facilmente. Que massa. Estou adorando essas perguntas, viu, Ingrid? Agora eu vou para uma pergunta que foi meu calcanhar daqueles, sabe? Pode falar. O que não pode faltar em um detalhamento de marcenaria? Olha só, eu acho que essa daí vale para qualquer detalhamento, tá? O que acontece? Até o projeto executivo, quando você vai fazer, eu falo lá para as pessoas do escritório que quando você vai fazer um projeto, você tem que ter empatia. É você se colocar no lugar do outro. É você pensar, a pessoa da iluminação vai estar em cima de uma escada, medindo isso aqui. Se faltar informação, o coitado vai cair da escada tendo que somar cota porque você não fez a cota de uma maneira que fosse mais fácil dele entender. Então, é ter empatia. Quando você vai fazer um projeto de marcenaria, você tem que pensar quais são as informações que o marceneiro vai precisar ter. Qual é a profundidade do armário, qual é a altura do armário, se vai ter base, se a porta é de giro, se a porta é de correr, se vai ser feito de MDF, se vai ser feito de vidro, como é que vai ser o puxador. Você tem que pensar como que esse marceneiro vai fazer o seu projeto sem ter dúvidas, tá?
uma coisa que eu não faço aqui no escritório, Ingrid, é detalhamento interno da marcenaria. E isso eu coloco no meu contrato também. Eu não faço detalhamento interno. Por quê? Eu passava horas fazendo detalhamento interno de um guarda-roupa para chegar no local e cada um ter o seu padrão. Então, eu fazia uma gaveta de 8, no local a gaveta de 12. Fazia um negócio, lá é diferente. Então, a parte interna, eu coloco que eu vou fazer isso junto com o cliente em reunião. Agora, a parte externa, você tem que tomar muito cuidado com as cotas, você tem que ter muitas chamadas de texto para você colocar do que é feito aquilo, tamponamento, se é de madeira, se a porta é de giro e ela é de vidro, tudo isso você tem que colocar para ele não ter dúvida. E sempre coloque conferir medidas no local. Sempre, em todas as pranchas. Uma coisa que agora eu passei a fazer, porque estava dando problema nos projetos de marcenaria, coloquei lá uma chamada em todas as pranchas de quarto, falando assim, conferir com o cliente qual é o colchão que ele vai comprar. Porque às vezes eu fazia um projeto com um colchão de 88, o cliente comprava um de 98, chegava lá, dava problema. Então, eu passo também algumas coisas, algumas responsabilidades para quem está executando, para ela também verificar, porque às vezes o cliente falou uma coisa, chegou na hora, decidiu comprar outra, e isso vai dar problema. Mas é ter empatia, você prestar atenção naquilo que você acha que é relevante e também presta atenção quando o marceneiro começar a te ligar para te fazer pergunta, quais são as perguntas que ele está te fazendo. Muitas vezes são perguntas que poderiam estar lá dentro do seu projeto e você não colocou, e aí você já se atenta para colocar, tá? O que acontece também é muito das pessoas ligarem sem ler o projeto. Aí eu, poxa, tem lá na prancha, aí eu educo a pessoa, olha, na prancha tal tem essa resposta, veja lá. E se não tiver, aí eu adiciono, tá? O que você fez no seu projeto de marcenaria que você falou que esse foi seu calcanhar? Deu problema? Não, é que eu sou muito detalhista, sabe? Foi como você, eu tava pensando, será que ele vai entender? Será que... Então, eu acabei colocando bastante coisa, eu achei que eu exagerei até, sabe? Mas é bom, pecar pelo excesso. Uhum. Que bom. Coloca imagem, a gente coloca as imagens do 3D para ele ver. Quando é caminha, que é muito, muito detalhado, a gente divide as partes, faz uma parte só mostrando a escada, depois mostra só a estrutura da cama, depois mostra só a parte do outro lado do escorregador, para ele não ter dúvida. E a gente coloca a imagem, tudo, mas é você ter empatia, se colocar para tudo, tá? Isso vai melhorar, porque você tendo essa empatia e pensando, poxa, o pintor vai fazer isso aqui, como é que eu posso melhorar a vida dele? Vou fazer uma planta só de cores. O rapaz vai instalar essa parte de revestimento, como é que eu posso melhorar a vida dele? Poxa, eu vou tirar os armários e vou mostrar só os revestimentos, sabe? Isso vai melhorando o seu projeto, o seu processo, e acaba que seu telefone toca muito menos porque as pessoas têm menos dúvida. Você consegue trabalhar melhor nos outros. Mãe. Pode perguntar a próxima, Ingrid. Aí eu fiz. Tem alguma dica para um projeto de marcenaria? Olha, a gente tem uma hierarquia, tá? De MDFs, inclusive. MDF claro, MDF branco, geralmente é o mais em conta, o MDF branco. Se você passa para um amadeirado ou com cor, aí já aumenta um pouco. Se você passa para laca, aumenta mais. Se você usa vidro, aumenta mais. Ripado, então, aí você vai dosando isso. Parte interna de armário, se ele é branco, ele vai custar mais em conta, entendeu? Você faz o armário todo amadeirado por fora, mas por dentro ele branco. Isso já diminui, porque ele vai usar mais do MDF mais em conta. Então, quando eu vou fazer um projeto com um cliente, às vezes ele quer um ripado de qualquer jeito. Aí eu faço lá ripado. A gente tem o orçamento. Ficou caro. Aí eu passo para um MDF que ele só tem o desenho do ripado. Você acha que é um ripado, mas não é. Já diminui.
ainda não entra no meu orçamento. Ah, vamos fazer de madeira lisa. Ah, não entra no meu orçamento, então vamos fazer de madeira clara. Que daí, peraí, deixa eu só fechar a porta aqui, só um instante. Então, você tem que lembrar que a gente tem uma hierarquia de MDFs. Depois, se você vai fazer um armário, digamos, o armário branco, inteiro branco, ele vai ser mais barato. Se você colocar ele depois num MDF inteiro, cinza, madeira, vai ser um pouquinho mais caro. Se você coloca a porta em vidro, em espelho, vai encarecer mais. Então, essas coisas vão encarecendo a sua parte de marcenaria. Utilizar muitas gavetas também encarece do que um armário só com portas, porque as corrediças são mais caras do que as dobradiças. Ripado vai encarecer também. Então, é você ter consciência disso. Laca também encarece. Quarto infantil. Eu geralmente não uso laca. Eu tento fazer o quarto infantil com um MDF colorido. Então, um MDF rosa, tem um MDF verde, menta, um verde exército, tem o outro que é um azul escuro, um azul claro. Eu tento fazer no MDF porque ele é mais barato do que a laca e também porque ele é mais resistente, tá? Então, você lembrar dessa hierarquia, o branco vai ser sempre o mais barato, depois um com cor, depois, se você colocar vidro, vai encarecer, laca vai encarecer, tudo isso vai encarecendo. Entendi. O que mais? Tô com uma situação aqui. É real essa situação. A gente tem que aprovar o projeto no Corpo de Bombeiros, né? Que vai ser um co-work, então vai ter que ser aprovado. E ele não quer fazer as alterações que foram feitas, que foram solicitadas no projeto de prevenção. A minha pergunta é: isso vai me prejudicar? Vai. Isso daí é para segurança, tá? Você fez o seu projeto, aí foi aprovar, você tem que fazer alterações para ser aprovado. Primeiro que se você não fizer essas coisas que foram pedidas, você nunca vai aprovar esse projeto. E depois não vai nem funcionar o coworking dele, porque vão chegar lá não vai sair e vai ser barrado, do tipo, não é só agora que você está aprovando, depois que está pronto, eles vão lá verificar se foi feito de acordo. E se não tiver sido feito de acordo, por mais que tenha no seu projeto, porque acontece, como você tem que alterar, eu falaria, olha, essas são as alterações pedidas, eu vou fazer, vai ser aprovado, e caso ele não faça dessa forma, no seu projeto está dessa forma, é responsabilidade dele, não. Você vai fazer ele assinar um documento, eu já fiz um cliente assinar um documento, de que o projeto foi feito de acordo e que eu não tenho responsabilidade nenhuma por ele fazer da forma dele, mas isso é real, tá? Não é você falar isso, fazer o projeto e depois no WhatsApp, olha, faz aí do outro jeito. Não, não é isso, é você realmente falar que não está de acordo e ele vai fazer, porque o cliente às vezes faz, te deixa de lado e faz do jeito dele. Você não vai ser... Você não vai levar a culpa disso, entendeu? Porque em nenhum momento o seu projeto está daquela forma. Já aconteceu de fazer um projeto, as pessoas aqui em Brasília fazem muito puxadinho. Você faz um projeto de uma casa, ele vai constrói uma coisa numa área que não pode, só que no seu projeto não tem essa área, aquilo lá é dele. Agora, se você tiver feito um projeto errado, assinado, aí depois isso vai cair a responsabilidade em você, tá? Então, se um cliente meu não quer fazer, eu vou falar para ele, olha, você pode não querer fazer, mas aí eu como arquiteta, eu falaria para você nem executar, porque depois, quando estiver pronto, você não vai poder funcionar. Vai chegar aqui o Corpo de Bombeiros, vai olhar, vai pedir para você fazer tudo isso de novo, você vai gastar. Você não vai conseguir funcionar. Então, você tem que conversar e falar isso para o cliente. É importante. Mas por que ele não quer fazer? Porque custa. Ele acha que não é necessário. Por exemplo, são coisas bem mínimas, sabe? Tipo, a porta tem que abrir do giro da porta, o corrimão. Não, isso ele concordou.
mas são coisa mínima, assim. Ele falou que achava que passava, mas até esses dias a Não. gente teve uma reunião. Esses dias a gente teve uma reunião e até a outra arquiteta que está fazendo o projeto também, a gente falou a mesma coisa que você falou. Então, a gente vai fazer um documento, porque senão isso pode prejudicar nós, arquitetos. Pode, porque se você falar para ele, realmente pode passar. Eu conheço um caso, tá? De uma pessoa que fez o projeto de uma casa, ela ainda estava fazendo o projeto, estava aprovando. E isso tem no meu contrato também, que o cliente ele não pode começar uma obra antes de ser aprovado. Então, digamos que seu cliente já estivesse fazendo a obra, porque acontece, a pessoa está com pressa, e chega nesse ponto, o rapaz lá do bombeiro falou que ele tem que trocar, então já está pronto e ele tem que refazer aquilo. Aí sabe o que o cliente fez? Como ele iniciou a obra antes e depois que estava pronto, que ele soube que tinha que trocar, ele entrou na justiça contra o arquiteto. Era uma casa que tinha sido construída numa área que tinha invadido um pouco o limite do terreno. Ele entrou na justiça, falou que o arquiteto deveria ter falado para ele sobre isso, que ele não sabia que ele não poderia construir antes de aprovar. O arquiteto teve um prejuízo de, sei lá, centenas de sei lá, 100 mil, cento e tantos mil reais, porque teve que demolir parte da casa para voltar, sem contar toda a dor de cabeça, teve que pagar advogado, por conta disso, do cliente começar um projeto antes de ser aprovado, aí depois aprova tendo que modificar uma coisa que já está pronta, então não cai nessa cilada. Bata o pé, Ingrid. Olha, a gente foi aprovar, pediram para fazer essas alterações. Para funcionar, tem que fazer a alteração. Se não fizer a alteração, a gente não assina o projeto. Dessa forma, pronto. Tá? É melhor do que depois vir ele te processando, vendo o povo atrás de você, falando que você foi responsável de fazer tal coisa fora da norma, tá? Então, seja bem firme nisso. Que bom que são coisas pontuais e pequenas, né? Imagina se fosse coisa muito pior. Não, são bem pequenos, assim. Mas são bem importantes. Tipo isso do giro da porta de sair, que tem que ser para a porta de saída. Já pensou se pega fogo lá? Aí a pessoa tenta abrir, a porta tem que vir para dentro. Vai morrer todo mundo esmagado, porque as pessoas não estão pensando. Querem sair, o negócio não sai. Aí vai estar lá no Jornal Nacional, um projeto feito pela arquiteta Ingrid. Eu penso sempre no pior. Sim. Tá? Deixa eu pensar. Eu acho que essa vai ser a última. Pode falar. Vai ser. Qual a melhor iluminação para um escritório? Olha, primeiro, eu não sei, eu acho que você ainda não chegou na aula de iluminação. Já? Com a Mônica? Você bom? Ela é especialista em iluminação. Maravilhosa. E aí ela estava falando sobre as iluminações, que ela trabalha com isso e que na casa dela ela teve que, né, suar, porque iluminação que a gente coloca em quarto é iluminação amarela. Estou dando uma outra coisa. E aí a filha dela falou que não consegue estudar com a luz amarela. E ela teve assim, meu Deus, vou colocar luz branca na minha casa. E o que ela falou na aula do curso? Paloma, não tem regra mais. Você tem que entender o que a pessoa gosta. Então, no meu escritório, eu gosto de colocar luz amarela. Eu gosto que as pessoas lá no escritório sintam aconchego. Então, eu ilumino em cima do computador para a pessoa poder ter uma iluminação ali se for desenhar. Então, essa iluminação para não ficar escuro. Uma iluminação central. Eu gosto de fazer cenas com a iluminação. Deixar o ambiente bem iluminado, se for necessário, ou deixar pouca iluminação, mas isso a pessoa escolhe. Tem escritórios que falam, eu quero que as pessoas lá tenham concentração total. Concentração total é uma luz branca, você realmente fica ligadona fazendo aquilo lá. Mas hoje, o que eu faço? Eu pergunto para o cliente o que ele se encaixa mais, sabe? Tem cliente que
tem pavor em iluminação amarela, que é tudo branco. Tem cliente que já trabalha melhor da outra forma. Então, você pode fazer uma luz combinada, tipo desse que a Mônica falou na nossa aula do curso. Ela falou que fez, acho que a luz central branca para a filha dela e fez alguns outros pontos de amarela, para ela poder relaxar, para ela poder, quando ela quiser trabalhar, ela acender a luz branca. Mas o que eu penso é como você deixar o ambiente bem iluminado. Se é um escritório bem grande, eu gosto muito de usar uns plafons com aletas metálicas, que a gente usa a iluminação tubular, porque eu coloco várias, iluminam bem o ambiente, e além dessas, eu desço algumas pontuais sobre as mesas. Se eu não tiver nada em cima, se eu tiver armário em cima, eu vou colocar fita de LED, porque eu já vou ter uma iluminação ali naquele ambiente e uma outra que é geral, tá? Se for em casa, igual, eu gosto de iluminação geral do ambiente e trabalhar com outras que são indiretas. Trabalhar com iluminação em nicho, iluminação em cima da mesa, dessa forma. Mas cor de iluminação, isso você pode conversar até no briefing, porque tem cliente que já fala na hora. Não me venha com luz amarela, a gente quase morre, né? Porque eu não gosto de luz branca, não. Mas aí a gente faz com carinho, tá? Vamos fazer combinado, a gente coloca uma branca central, com uma amarela em tais partes, que daí dá para você mesclar, mas pensando sempre em como iluminar o ambiente, deixar uma iluminação boa para a área de usar o computador ou desenhar, iluminar a parte central e fazer vários cenários com isso. Sim. Ah, e quer falar da diferença do piso vinílico e laminado? Ah, pode ser. Qual a diferença? O piso vinílico, pode falar, desculpa. Qual a diferença entre o piso vinílico e o laminado? Tá, vamos lá. O piso laminado é aquele que quando você pisa, ele faz toque-toque, sabe? Ele é mais duro quando você pega, faz barulhinho. E se cair água, ele vai estufar, tá? Esse é o piso laminado. O piso vinílico, ele é emborrachado. Então, por isso, quando você pisa nele, ele não faz esse barulho do salto alto. Então, seu vizinho de baixo, ele vai agradecer se você colocar um vinílico no lugar de um laminado, porque cachorro também no laminado, você já viu? Faz... Às vezes ele até escorrega quando tá andando, porque ele é mais liso. Esse é o laminado. O vinílico é aquele que você põe colado. Ele é um emborrachado. Tem ele com a textura ou ele lisinho. Ele é bom porque ele é antiderrapante. Então, eu gosto de usar com pessoas idosas. Na verdade, eu gosto de usar o vinílico. Não gosto de usar o outro laminado, não. Por conta disso. O vinílico não pode água? Ah, depende. Se você deixar empoçado, ele vai descolar, mas você pode colar de novo. No outro, se você deixar empoçado, ele vai estragar. Você vai ter que jogar fora a peça e trazer uma nova, tá? Aqui a Batista tá falando que na casa dela laminado é uma luta mesmo. Se cai uma coisa de água, você deixa lá, depois ele estufou. Você vai ter que tirar aquilo, jogar fora e trazer outro. O vinílico, se descolar, você chama uma pessoa para colar e cola de novo. Ele é antiderrapante, ele não faz esse barulhinho do tic-tic-tic, né? Então, eu gosto muito, muito mesmo do vinílico. E ele é bem fininho também, você pode colar ele em cima do revestimento existente. Se for um porcelanato, ele só vai passar uma massa regularizadora, tipo uma nata de cimento. Eu adoro o vinílico, ao invés do laminado. Ai, eu amei, Ingrid, adorei, viu? A nossa conversa hoje. Obrigada pelas perguntas. Que bom que você já está no caminho fazendo o seu projeto. Eu desejo muito sucesso para você. Pense sempre em como solucionar os problemas e não ficar chorando em cima dos problemas que aparecem. Semana passada me falaram que a Doma Arquitetura postou um vídeo. Você segue ela? Uhum. E que aí ela estava falando sobre isso, das coisas que acontecem, dos chabus, que ela fala assim, toda obra tem, só que a gente tem que saber como resolver, e é isso mesmo. Então, se prepare para não ter essas inseguranças, lista lá os medos, para você entrar firme e forte nisso. Eu tenho certeza que vai dar certo, que bom que você tem seu primeiro projeto, e alimente as suas redes sociais, tá? Simone Obrigada. falou que amou as perguntas também. Eu também amei.
Uma ótima semana para você, Ingrid. E se tiver qualquer outra dúvida, pode mandar para mim, que eu respondo você, tá bom? Tá bom, muito obrigada, Paloma. Um beijo grande. Tchau. Tchau.